A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, dar o seu like e fazer os seus comentários, porque é muito importante para o canal. A importância de se inscrever, que quando vocês inscreve no nosso canal, você recebe os nossos vídeos de primeira mão, todos os vídeos que sobe na plataforma digital do YouTube, é enviado-lhe uma comunicação do vídeo, você recebe de primeira mão. Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, porque o nosso propósito, não temos nenhum propósito financeiro com esses vídeos, e nem outro sentimento a não ser o sentimento genuíno do Evangelho, aquilo que o Senhor tem nos ensinados através das Sagradas Escrituras. Estamos ainda, vai bastantes semanas, que estamos falando das doutrina da graça, fundamentado com coerência dentro das Escrituras Sagrada. É ela que é a fonte da eternidade. Nela que encontramos tudo o que diz respeito à vida eterna. Hoje vamos falar a doutrina da graça. Hoje vamos falar das 3 fases do arrependimento. Nós sabemos que nós servimos a um Deus santo, justo, perfeito, puro, fiel e verdadeiro, um Deus que vive fora do tempo e do espaço do tempo, vive no atemporal. E Deus, através dos seus planos eternos, resolveu na eternidade salvar o homem e salvar também a mulher. Então, pelo pecado de Adão, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, irmãos, hoje vamos falar das fases do arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é um dos pilares central da salvação. Porque sem arrependimento ninguém consegue chegar a Deus. E uma coisa que aborrece a Deus é o pecado. O pecado entristece. O pecado corta o relacionamento do homem com Deus. O pecado faz a pessoa adoecer emocionalmente, sentimentalmente e moralmente. O pecado é muito grave e o pecado, ele afeta a Deus. Ele fere as leis de Deus, as ordenanças de Deus. Por isso, é necessário o homem, para se chegar a Deus, ele se arrepender. E é necessário também os domésticos da fé, que pecaram, ter um arrependimento genuíno para ser recebido
por Deus. Primeiro aspecto que nós devemos ter em nós, primeira fase do arrependimento, é que tem que ter ódio pelo pecado. E não por causa de suas consequências deve haver um ódio. Não somente por estar aquele pecado, mas por todos os pecados, em especial pela própria origem do pecado. E a vontade própria, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Ezequiel, capítulo 14, verso 6. Aquele que não odeia o pecado, ama-o. A exigência de Deus é: terei nojo de vós mesmo, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel 20 e 43. Aquele que se arrependeu verdadeiramente pode dizer: detesto todo o caminho de falsidade. Salmo 119, verso 104. Segundo pilar, segunda fase, é uma profunda tristeza por causa do pecado. O arrependimento que não conduz, irmãos, à salvação, principalmente em uma aflição ocasionada pelo presságio da ira de Deus. Arrependimento genuíno produz uma profunda tristeza, proveniente de um senso de haver ofendido um ser tão infinitamente glorioso e excelente como Deus. Terceiro, a confissão de pecado, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas os que confessam e a deixam alcançarão do Senhor misericórdia. Provérbio 28 e 3. O Novo Testamento usa 3 palavras gregas que apresentam as 3 fases do arrependimento. A primeira é o metanoeo, que significa uma mudança de mentalidade. Mateus 3:2 e Marcos 1:15. A segunda é o metonolomai, que significa mudança de coração. Mateus 21, 29 e 32. E Hebreus 7, 21. A terceira é a metanoia, que significa uma mudança no curso da vida. As 3 mudanças devem ocorrer juntas para que haja verdadeiro arrependimento. Então, primeiro, é uma mudança de mente, é um reconhecimento do pecado. Segunda, é uma mudança no coração, é uma mudança no coração. E a terceira, e a outra é no estilo de vida cristã. Então, essas 3 juntas é que significa que a pessoa verdadeiramente se arrependeu. Por quê, irmão? Porque o pecado, ele é extremamente maligno. Extremamente maligno. Ele faz a pessoa
quebrar a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. E nós temos que entender que o Deus que as Escrituras apresentam é um Deus totalmente diferente, que é pregado muitas vezes em muitos cultos. Muitas vezes se apresenta na igreja um Deus que não é um Deus da Bíblia, irmão. O Deus da Bíblia diz a Escritura que ele é um Deus irado. O que é que faz Deus irar? É o pecado. Não é um Deus como o Papai Noel que muito apresenta por aí, massageando o ego, daquele que peca. Não, irmão, Deus te perdoa, Deus é amor. Só que o amor, irmão, na Escritura, não é esse amor romântico que é manifestado por aí. Amor com chocolate, né? Um amor que a pessoa pratica tudo e depois já está perdoado. Não é esse o Deus da Escritura. O Deus da Escritura é amor. E o amor, irmãos, o amor, ele é sacrificial. O amor é uma coisa tão linda e divina que não é esse amor que é pregado por aí, que massageia o ego, né? Põe um Deus da Escritura como um Deus que fica rogando, por favor, venha para mim, por favor, venha para mim. Não é esse o Deus da Escritura, irmão. Deus da Escritura, lá em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 31, fala assim: do céu se manifesta a ira de Deus contra as impiedades dos homens. E a ira de Deus é diferente da ira do homem. O homem, quando se ira, ele tem um senso de violência, um senso de agressão, um senso de nervosismo. A ira de Deus é totalmente diferente. A ira de Deus é porque a essência de Deus, ela repulsa todo o mal, todo o tipo de mal, de iniquidade. Deus repulsa, Deus reprova. Então, a ira de Deus é traduzida como justiça de Deus, como juízo de Deus e disciplina de Deus. Então, o Deus que a Escritura apresenta, irmãos, é um Deus santo, é um Deus terrível, terrível. Lá no capítulo 6 de Isaías, lá o profeta Isaías descreve quem é o Deus da Bíblia, quem é o Deus da Escritura. Lá no capítulo 6, do capítulo 1 ao 5, Isaías, ele diz que ele apontava o dedo. Ai dos injustos, ai dos que praticam iniquidade, ai dos avarentos, ai do soberbo. Mas no capítulo 6, a cena, ela muda de figura para um ambiente terrível. E ele próprio fala, ele usa uma expressão
do Velho Testamento que é usada como ai. Ai, quando Deus manifestava que alguém falava ai, era um sinônimo de morte. Era o sinônimo do juízo de Deus. Quando ele vê o Senhor sentado no seu sublime trono, ele diz, ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Ele contemplou a santidade de Deus. E a santidade de Deus, irmão, ultrapassou ele. Ultrapassou ele. Quando ultrapassou ele, ele caiu. Né? Ai de mim, porque vou perecendo. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então, o que aconteceu quando Deus manifestou? Qual foi o sentimento que ele sentiu, irmão? Ele sentiu o sentimento da ira de Deus contra o pecado dele. Então, o que ele fez? Ele se quebrantou. Ele se quebrantou. Aí o serafim pegou uma tenaz do altar, pegou uma brasa e queimou os lábios dele, passou a tua iniquidade. Então, o Deus da Escritura, irmãos, é um Deus majestoso, glorioso, é amoroso, e perdão de pecado, irmão, quando a pessoa peca, erra diante de Deus, tem que ter um arrependimento genuíno. O Deus da Escritura é um Deus temido, irmão. E o negócio não é só dizer assim, pecou e Deus já perdoou. Isso não existe, irmão. Não é assim, não. Perdão, irmão, não é dizer Deus perdoa, mas tem um caminho, tem um processo de amargura, de dor, de tristeza. Veja o que é. O que é que o apóstolo Paulo fala aqui. É em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9 e 10. Aqui, ó. Agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus. Para que, de nossa parte, nenhum dano sofreis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, irmãos, a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Então, o Deus na Escritura, que é apresentado na Escritura, ele é um Deus amoroso, mas ele também é um Deus que é um fogo devorador. E o perdão de Deus, irmão, só acontece na vida da pessoa quando acontece nessas três esferas: uma mudança de mente, uma mudança no coração e uma mudança nas atitudes. Enquanto a pessoa não tem uma mudança na mente e não tem um abandono do pecado e não abandona a prática dele, a pessoa não recebeu o perdão de Deus. Então, o perdão, ele é na mente, uma mudança de mente, uma mudança no coração, abandonar, ter nojo dele, ter nojo,
dele e viver uma prática genuína de uma pessoa arrependida. Aí que vem o perdão de Deus. Então, o Deus da Escritura é um Deus irado. Por quê? Porque a sua santidade, ela repulsa todo o mal. Então isso é um sinônimo da ira de Deus, irmãos. E uma coisa, o Deus da Escritura é o Criador do universo. É um Criador do universo. Ele não fica implorando para a pessoa, vem cá, me adora, vem cá, me serve. Não, irmão. Deus da Escritura, não. Se quiser o céu, venha para mim. Agora, se quiser ir para o inferno, fique da maneira que está. Sabe? E Deus não passa a mão em cabeça de ninguém, nem adula ninguém. Não adula ninguém. Porque o céu é um lugar organizado. É um lugar de limpo de mão e puro de coração. É limpo de mão. Tem os códigos morais que está lá no Salmo 15. É aqueles códigos lá que identifica se você tem Deus e carrega Cristo no coração, sua vida